Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o Bode para mais um vídeo aqui no canal Bodingrado. Antes de começar, eu peço que você deixe o like, se inscreva, ative o sininho para ficar por dentro aí das novidades e, claro, deixe um comentário para a gente ir trocando aquela ideia, mas sempre com muito respeito ao coleguinha que discorda de você, beleza? No vídeo de hoje, pessoal, eu vou ver se eu consigo reativar um quadro que eu tinha no blog, que era o quadro Resenhando, tá? Era basicamente isso. Eu fazia resenhas de animes, de filmes e de livros assim diversos. E também ali meio que também dava minha opinião e tal. Eu fazia isso no blog, mas acabei parando. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer é ler, de preferência quadrinhos, histórias assim diversas. E assim, literatura no geral, tá? Tanto que hoje, tá? Um dos livros, o primeiro aqui para inaugurar o nosso quadro no formato vídeo será este aqui. O, deixa eu ver se vai aparecer. Ali, ó, deixa eu só tirar o reflexo, ó. Deixe de Ser Pobre, por Eduardo Feldberg, mais conhecido como Primo Pobre. Um, O Primo Pobre, para quem não sabe, é um canal de investimentos onde ele dá dicas para as pessoas poderem aí aumentar seus rendimentos para poder ter uma vida melhor. Né? Ele explica muito sobre mercado financeiro, ele explica sobre ações, ele explica muitas coisas sobre economia para que você saia, né, da pindaíba, né, como o próprio livro dele aqui embaixo diz, né, os segredos para você sair da pindaíba e conquistar sua independência financeira. O livro, tá, pessoal, ele é bem como ele está aqui, é para você deixar de ser pobre, mas não quer dizer que você vai ficar rico, tá? O que o livro ele propõe a você, ele não te vende nenhuma fórmula mágica ou coisa do tipo, mas ele propõe a você uma forma de você poder ter sua independência financeira e poder viver um pouco melhor. Você ter uma qualidade de vida a partir de uma vida financeira mais sadia. Essa seria, pelo que eu pude entender aqui, eu não acompanho muito o canal do Primo Pobre, mas no livro ele deixa isso, pelo menos para mim, muito bem claro, tá? E aqui ele também relata várias histórias assim do dia a dia dele, do cotidiano dele, né? O que levou ele a ser investidor, a criar o canal dele lá no YouTube, explicando sobre finanças, né? O primeiro vídeo do canal dele foi um vídeo explicando sobre amortização, né? As pessoas que fazem empréstimos para comprar uma casa, você tem ali a possibilidade de você amortizar para você ir diminuindo de certa forma, de forma considerável, aquele valor daquele empréstimo, daquele financiamento. E ele fez esse vídeo e o vídeo dele bateu lá mais de 1 milhão de inscritos, e inclusive até é o vídeo mais acessado do canal dele. Eu achei bem interessante e daí começou a saga dele. O livro, assim, não é. O livro tem aí cerca de 250 páginas. Assim, não é um livro tão extenso. E a leitura dele é muito boa, sabe? É uma leitura assim simples, uma leitura que você consegue ler e você consegue entender, tá? É uma leitura, é um livro, é um conteúdo para todo tipo de público, tá? Seja para pessoa mais instruída, para menos instruída, para o pobre, para o rico, para classe média, enfim, é um livro para todas as classes, enfim. E ele dá dicas assim que, em tese, elas são muito simples. No entanto, se aplicar o simples e o óbvio fosse fácil, o mundo não estaria tão complexo assim. E uma das coisas que ele prega no livro dele é que não adianta a gente aprender a teoria, nós aprendermos tudo que é tipo de teoria e não aplicá-la, ou sempre ficar postergando para amanhã, né? Outra dica importante que eu pude anotar aqui que ele dá, que eu acho bem interessante, é que a gente tem que ter controle emocional nas coisas para não sair por aí
gastando tudo na base do impulso. Isso atingiu muito a mim porque eu sou uma pessoa meio que impulsiva, sabe, nas coisas. E a gente tem que ter controle emocional, tem que sacrificar alguns pequenos prazeres no nosso dia a dia, para que lá na frente a gente tenha prazeres melhores, prazeres maiores, realizações maiores, que por conta ah, desses pequenos percalços, né, que a gente tem, às vezes a gente está zangado, a gente vai lá na padaria, vai na sorveteria e compra um monte de coisa. Às vezes aquele dinheiro, se de repente você guardar e investir, lá na frente ele vai realizar um sonho maior que você tem, não é mesmo? Então isso é uma das coisas que ele também ensina. Outra coisa que ele também deixa muito claro assim para quem aí deseja investir ou coisa do tipo é que a gente também tem que ter um objetivo, né? A gente tem que ter aí sempre um objetivo para guardar dinheiro, seja para algum projeto de viagem, seja para uma aposentadoria, né? A gente tem que ter um projeto em mente, né? Para poder ir guardando o dinheirinho ali todo mês. E uma coisa que ele deixou bem claro, assim, que me chamou bastante atenção nesse livro, é que investimento, guardar dinheiro, você não pode guardar aquilo que sobra. Guardar dinheiro, nem que seja na poupança que não rende absolutamente nada, ou deixar guardado lá na sua conta, enfim. Isso não, você não pode fazer isso com aquilo que sobra. Você tem que o investimento, a ideia de guardar dinheiro, ela tem que ser planejada e ela tem que estar dentro do seu orçamento. Isso foi uma lição muito importante, porque se você só guardar aquilo que sobra, às vezes vai sobrar muito pouco, então você não vai guardar nada, ou não vai sobrar nada e, consequentemente, você não vai guardar nada, né? Então, uma das coisas que ele deixa assim bem claro no livro dele, eu achei muito interessante é isso. O investimento tem que fazer parte do seu planejamento financeiro. Lá quando você vai botar lá na sua planilha lá, não sei se você faz aí no caderno, eu faço no Excel. Mas lá tem que deixar reservado um valor todo mês para você guardar. Você quer guardar, você quer investir, e aí seja por que for, ou porque você quer ter uma reserva de emergência, ou porque você quer fazer uma viagem no futuro, ou porque você quer fazer o seu pé de meia. Mas esse tipo de investimento ele não pode ser com as sobras do teu salário. Né? Porque a depender do que for, às vezes sobra R$ 30 na tua conta. Aí tu pagou tudo, tuas contas e tal, sobrou R$ 30, tu olha, pô, R$ 30 para mim ou nada é a mesma coisa. Então você vai lá e gasta esses R$ 30. Esses R$ 30 acabam sumindo, né? Então é sempre bom planejar e tratar uh, o seu investimento como um item dentro do teu orçamento e nunca ficar investindo sobras, né? Outra coisa que ele deixa claro aqui, que eu também achei interessante, que são os três grandes amigos do enriquecimento. O primeiro deles é o trabalho, então de alguma forma ou outra você vai ter que trabalhar para juntar dinheiro. Lembrando, tá, que ele deixa claro que esse trabalho não é um trabalho que você vai ficar a vida inteira fazendo. Às vezes pode ser um trabalho temporário. Por exemplo, você tem lá já a tua renda, tu já tem o teu trabalho, mas você não está conseguindo dar a volta, sabe? Porque tem uma coisa que ele fala muito no livro dele, é que as pessoas elas ganham um pouco mais, o padrão de vida delas também aumenta junto. O que é errado, né? Porque geralmente esse aumento de padrão vai ser um aumento em coisas fúteis, em coisas inúteis. Por exemplo, se antes você gastava 50 em comida, 50 com lanche no restaurante, você acaba ganhando 200 a mais ali, você acaba gastando 200 a mais de forma proporcional em lanche. E aí a tua renda, em restaurantes, enfim, e a tua renda sempre vai estar comprometida. Né? E um dos erros do pessoal que acaba ganhando um pouco mais é justamente esse. O pessoal não pensa desta maneira. Né? Então, uma dica até que ele dá é essa, né? Que quando o teu padrão de vida aumentar, não aumente seus gastos. Procure manter gastos baixos, gastar com o que é necessário e aquilo que você vai ganhando a mais,
você vai guardando, vai investindo, vai guardando para alguma emergência ou coisa do tipo. Isso eu achei um conselho muito interessante, mas que infelizmente aqui no Brasil as pessoas não têm esse controle, essa educação financeira, infelizmente, né? É uma coisa meio que óbvia, mas que, enfim, devido à forma que a gente vive, devido às crises que a gente vivencia aqui, o pessoal às vezes não acaba se atentando a isso. Então, o primeiro é o trabalho, né? Ele conta, né, já voltando para o tópico, eu fugi um pouco, mas enfim, né, um dos grandes amigos do enriquecimento é o trabalho. A gente tem que trabalhar, porque sem trabalho a gente não vai conseguir renda nenhuma. E, e trabalhar e saber, né, aquilo que a gente ganha, saber controlar bem, né? Porque muitas pessoas, e ele relata no livro dele, né? As pessoas ganhavam cada vez mais e acabavam sempre se endividando mais ainda, não conseguiam dar a volta. E aí o que, que ele recomendava? Além do seu trabalho comum, fazer um trabalho extra. Mas esse trabalho extra não vai ser um trabalho que tu vai ficar a vida inteira trabalhando em dupla jornada. Tu só vai trabalhar para tu recuperar aquela tua grana, para você pagar tuas contas e ficar estabilizado, né? De certa forma, você trabalha mais hoje para lá na frente você ficar mais tranquilo e só administrar tuas finanças, né? Esse para mim foi um conselho muito bom também. Outro, né, é a simplicidade, né? Aquilo que eu falei, né? O pobre, só porque ele ganha mais, ele começa, ele deixa de ganhar um salário mínimo e começa a ganhar 10 mil por mês, às vezes passa num concurso, ou às vezes consegue um emprego bom, começa a ganhar mais, os gastos dele é proporcional ao que ele ganha, né? E geralmente aquilo que é supérfluo, aquilo que é luxuoso, geralmente pode ser supérfluo para nós. Vou dar um exemplo aqui. Exemplo, um celular ali da Samsung e um celular da Apple. Da Apple é uma coisa mais estilosa, uma coisa mais requintada, uma coisa mais de ostentação, né? E outra coisa que ele critica é o pobre que ostenta, né? O pobre tem essa péssima mania de querer ficar ostentando, que também é errado. Às vezes o cara tá ostentando com uma Ferrari na garagem, mas o barraco dele tá caindo aos pedaços. O brasileiro também tem esse péssimo problema com ostentação. E a dica que ele dá é a simplicidade, né? Você não precisa ir numa loja depois que você está ganhando bem, você comprar roupa mais cara. Toda roupa é roupa. Existem roupas de mesma qualidade, só que não são de uma marca conhecida, né? Mas entregam a mesma coisa o celular. Às vezes você pode comprar um celular lá da Samsung que faz as mesmas coisas que aquele telefone caríssimo da Apple faz, né? Carro, por exemplo, né? Você pode comprar um carrinho popular, um Gol, se bem que carro ultimamente, na verdade aqui no Brasil tudo é caro, essa que é a verdade, mas enfim, em vez de você comprar um carro lá quatro portas super estiloso, compra um Golzinho, né? Um Gol ali uh, desses popular que tem aí. Ele vai fazer a mesma coisa, ele vai te levar e trazer de volta nos lugares da mesma maneira que aquele carro mais caro que talvez você almeja vai conseguir. Então, o enriquecimento também está ligado à simplicidade, né? E quando a gente entende isso, que a gente não precisa da coisa mais cara para poder ser feliz ou para poder ter um estilo de vida, isso vai te ajudar bastante, não é mesmo? E investimentos, né? O último item aqui dos grandes amigos no enriquecimento, o investimento. E aí ele entra, né? Que é a área, né, que ele mais fala, que é o investimento. Você guardar aquele dinheirinho e investir, fazer o dinheiro render, fazer o dinheiro trabalhar para você, não é mesmo? E você investindo hoje, você vai ter um retorno lá na frente. No final do livro dele, ele explica melhor. Ele também explica nos canais dele, em vídeo, no canal dele em vídeo, né? Como funciona cada investimento, o que, que é ação, o que, que é CDB, né? O que, que é tesouro direto, o que, que é. Enfim, ele explica todos os investimentos ali. Ele te diz o que, que é de renda variável, o que, que é de renda fixa, o que, que é mais seguro, o que, que é mais arriscado, e ele dá ali um panorama, assim, no livro dele, uh, de qual investimento você tem que escolher. Se você é mais conservador, você vai em X investimento. Se você é moderado, você vai ter a sua maioria de um investimento X
que é mais seguro, e depois você vai num investimento que é um pouco mais volátil, algo que é variável, mas um menor número, enfim. E aí, se você é arrojado, aí você tem um risco maior, você investe em coisas que têm uma grande chance de uma rentabilidade maior, mas também você tem um grande perigo de perca, né, de você perder aquilo que você investe. Então, tem que tomar esse cuidado. Mas, enfim, trabalho, simplicidade e investimento são os amigos do enriquecimento. Deixa eu ver o que mais aqui. Paciência, tá? Uma coisa que também ele deixa muito claro. A gente tem que ter muita paciência com investimentos. As pessoas, eu acho que isso deva acontecer muito, e é o que eu acho, tá? Não tô dizendo, não tenho certeza, não sei se isso de fato acontece. Mas você juntar dinheiro, você tem que trabalhar, juntar dinheiro de pouquinho a pouquinho, fazer com que esse dinheiro seja investido e ele renda, até que você tenha os resultados, até que você tenha resultados satisfatórios, isso vai acabar levando um tempo, geralmente no mínimo, para você ter aí uma diferença, alguma coisa, uns 6 meses. E a gente vive num mundo onde as pessoas querem tudo na hora, as pessoas querem tudo rápido. As pessoas não querem subir um degrau de cada vez, as pessoas elas querem pular do 0 ao 10, né? As pessoas não querem trilhar o caminho que deve ser trilhado para você ter as coisas. E eu acho que isso também deva desmotivar muito as pessoas, porque às vezes a pessoa tá ali guardando dinheiro, tal, assim, num primeiro momento, como as coisas demoram para engrenar, para funcionar, a pessoa acaba ali meio que desanimando e desistindo, abrindo mão. E aí aquele pouquinho de dinheiro que ela acaba investindo, ela acaba gastando tudo em futilidade, sabendo que se ela de repente persistisse, se quem sabe ela insistisse naquele projeto de ir guardando dinheiro, talvez no final do ano ela pudesse estar bem melhor e ela poderia ver aquilo que ela estava construindo, né? Então, eu acredito que paciência e persistência, de preferência aqui no Brasil, né? Porque a gente ganha mal pra caramba. A mão de obra ela é muito explorada, eu sei muito bem como é isso. A gente vive num país onde o trabalho humano ele é muito explorado, a gente ainda tem ainda uma, como é que eu posso dizer assim, uma um ambiente meio escravocata, não é verdade? A diferença é que hoje a gente não trabalha na base do chicote, mas a gente trabalha de outra forma, é pressão de todo lado, exigência de todo lado, desvio de função, acúmulo de função, e às vezes a gente não recebe aquilo que a gente trabalha, né? E aí tem a questão tributária que é muito ruim, a nossa política que é ruim, que a cada 4 anos a gente tem uma crise diferente para ter que resistir, né? E aí acaba ficando difícil mesmo de você investir. Mas infelizmente é o que a gente tem. A gente tem que saber driblar esses problemas para que a gente consiga aí poder ter um dinheirinho guardado, ter uma independência financeira, né? A gente vai ter que encarar esse tabuleiro, vai ter que encarar esse jogo como ele está posto para a gente poder alcançar aí os nossos objetivos, não é mesmo? E por fim, assim, os três princípios da mudança de vida, né? Uma coisa que ele fala no livro dele também é que a gente tem que ter indignação, a gente tem que se indignar com as coisas e essa indignação ser o impulso, o combustível para que a gente mude de vida, né? No caso dele, ele fala ali, né, que um dos motivos que fez com que ele largasse mão, digamos assim, de ser pobre e começasse a trabalhar para ter a independência financeira dele foi a indignação de ser pobre, né? De você não ter, às vezes, o dinheiro para comprar uma coca, para tu, sei lá, às vezes num dia de calor tu ir até a praça e tomar um sorvete, entendeu? Às vezes até mesmo você ter dinheiro para pagar uma conta. Então a indignação foi o combustível que acabou fazendo com que ele mudasse de vida nesse sentido. E todos nós temos que nos indignar. A gente não pode se acomodar e aceitar as coisas como elas estão, porque senão a gente vai começar a achar normal, por exemplo,
que a pobreza é o normal, que a pobreza é eu não digo o ideal, mas é o que a gente tem que viver, a gente tem que aceitar a pobreza. A gente tem que entender a pobreza, a gente tem que compreender ela, mas a gente não pode se acostumar com ela, né? No caso do livro aqui. E a gente tem que se indignar e achar maneiras de crescer na vida, buscar a nossa independência financeira, não odiar a riqueza, né? Ou apontar o dedo para aqueles que são mais bem afortunados, né? Achar que aquelas pessoas. Ah, é porque elas deram um golpe, né? Porque uma coisa que ele fala no livro dele também, ele deixa muito claro que as pessoas elas têm muito ódio das pessoas bem-sucedidas, de preferência financeiramente, né? Ver uma pessoa um pouco melhor, essa pessoa fica com um ódio dizendo, ah, essa daí vende droga, essa daí tá aprontando alguma coisa, essa daí tá roubando, sabe? E às vezes não, às vezes o cara, claro, pode ter nascido em berço de ouro, pode ter sido um herdeiro e a família dele ter dado a ele condições muito boas, mas por outro lado, às vezes é uma pessoa igual a ela que só reclama da vida, mas ele buscou indignação, se indignou e fez de todo o possível para mudar de vida, né? Tem pessoas que criticam o vizinho, que o vizinho está sempre bem de vida, que o vizinho ah, não passa dificuldade nenhuma, mas às vezes ele passou boa parte da vida dele estudando para concurso, acordando 5 da manhã para ter que estudar, né? Às vezes tendo família para cuidar, um ou dois filhos para ter que criar. E talvez ele lá, em algum momento, ele se indignou e disse: Não, eu vou fazer esse concurso, eu vou passar para mim ter uma renda melhor e para mim poder dar uma condição de vida melhor para minha família. Às vezes só foi isso, né? É difícil, assim, é difícil. A gente sabe que no Brasil as coisas não são fáceis. A questão da meritocracia é uma coisa que às vezes ela não é uma realidade para todo mundo, né? Mas enfim, às vezes a gente fica mais se fazendo de cachorro morto, de coitado, ao invés de buscar uma solução e tentar resolver esse problema, né? E isso é uma coisa que eu concordo. E isso ele também deixa muito claro no livro dele. E aí os princípios, né? Ele elenca aqui três princípios da mudança de vida, né? Ele fala: não gaste mais do que ganha, não compre nada enquanto não tiver o dinheiro. Inclusive ele fala para que você evite o cartão de crédito, porque o cartão de crédito é um veneno. E isso é verdade, cara. O cartão de crédito tu tem que tomar muito cuidado, porque se você fica um mês ali sem pagar, o juro é um absurdo, cara. Tu se endivida. E invista todo mês, né? Deixa eu ver o que mais que ele fala aqui. Ah, deixa eu ver. Planejamento é importante, então sempre planeje as coisas. É claro que é muito difícil você prever o futuro e o que vai acontecer lá na frente. A gente não sabe o que vai acontecer, né? Mas a gente tem que planejar as coisas. A gente tem que pensar um pouco nas coisas antes de fazer. Inclusive, o planejamento pode te ajudar a não ser uma pessoa tão impulsiva assim. Ou de repente planejando, mesmo que você seja uma pessoa impulsiva, de repente ali você se organizando, você reservando um dinheirinho para você investir, reservando um dinheiro para você pagar suas contas e você conseguir ter o necessário para sobreviver, de repente você consiga planejar um dinheiro para você dar aquela zoadinha, né, para você gastar, para você botar fora, né? Mas você vai ter a consciência que aquele dinheiro que você está gastando à toa com qualquer coisa, não vai interferir naquilo que é necessário, naquilo que é importante para a sua vida e também você vai ter a consciência que parte da sua renda você investiu, né? Então, o planejamento também é muito importante. Eu estou olhando aqui as minhas anotações, nossa, tem bastante coisa para falar. Tem a questão da reserva de emergência também que ele fala. Mas enfim, eu não vou ficar dando aí muito spoiler assim. E até porque esse vídeo já ficou comprido, né? Eu tenho aquele probleminha, né, meus queridos? Quando eu começo a falar, eu não paro mais. Mas o fato que ele dá assim dicas valiosas, né?
E o caminho para você ter uma independência financeira não é um caminho fácil. Inclusive, em determinado momento do livro dele, ele fala que não existe forma mágica para você ser rico, tá? O que pese no livro dele, ele querer explicar, ele tentar mostrar como você tem independência financeira. Você ter independência financeira não necessariamente é tornar você uma pessoa rica, tá? É importante a gente dizer isso. E, e ele fala, né, que é para tomar cuidado com esses gurus aí da internet em finanças que ficam dando dicas. É importante sempre você primeiro entender que não é fácil você ter dinheiro, não é fácil você ser rico, ao menos que você seja herdeiro, mas se você tá que nem nós aqui, tá começando do zero, não é um trabalho fácil e não existe coisa fácil no mundo, você vai ter que trabalhar, você vai ter que batalhar, esse que é o fato, e cuidar aos conselhos que dão, porque às vezes aquele conselho que aquele coach milionário tá dando, né, aquelas dicas de riqueza que são infalíveis, que estão cheias né, na internet, às vezes não se aplica a você. E ele dá um exemplo ali, a questão do se você deve financiar uma casa própria ou se você deve pagar aluguel, né? São situações para pessoas que vivem em situações diferentes, entendeu? Para nós que somos não somos ricos, né, e que não temos uma renda aí tão boa, tão grande assim, para nós financiar uma casa é algo ideal, de preferência se você não pretende ficar se mudando de cidade toda hora, né? Porque a casa não é um investimento e é um passivo, só que né, você vai ter gastos com a sua casa, mas assim, cara, casa é uma necessidade. Um lar, um teto sobre sua cabeça, um lugar para você chamar de seu, é essencial, cara. Entendeu? Vamos supor que você tá aí morando de aluguel e você não consegue pagar. E daí, cara, tu vai pra rua. Entendeu? Se você tem a tua casa própria, algo que é teu, uma casinha ali para te morar, cara, a depender das. Você pode ficar sem água, você pode ficar sem energia, mas pelo menos você vai ter um teto e você sempre vai poder começar de novo. Entendeu? Casa não é investimento, casa é uma necessidade. Pelo menos eu entendi assim. Eu posso estar tendo uma interpretação errada nesse aspecto, mas casa é necessário. É investimento, não é mais investimento, é uma necessidade. Né? Claro, para a pessoa que de repente é milionária e tem dinheiro e pode comprar uma casa a qualquer momento, talvez para ela seja útil de fato com que ela pague aluguel. Talvez seja muito melhor para que ela, ao invés de ter os demais gastos de uma casa, que ela invista, né, esse dinheiro e seja melhor ela morar de aluguel. Não seria a minha realidade, por exemplo. Talvez possa ser a sua. E é por isso que aí a gente tem que se planejar um pouquinho e ver qual é a nossa realidade. Né? A gente não pode achar que porque o outro está aplicando, aquilo vai se aplicar a nós também. Mas enfim, cara, existem vários ensinamentos. Tem no livro dele, tem no canal do YouTube dele, que se chama Primo Pobre. Tem também no Instagram, ele tá lá postando stories, está sempre fazendo postagens nesse quesito, nessa questão de financiamentos. Financiamento não, perdão, nessa questão de economia, de investimentos. E assim, cara, vale a pena você dar uma conferida. O livro eu gostei, uma leitura bem leve, volto a repetir, uma leitura bem leve, uma leitura muito boa e que eu recomendo muito a quem aí quer mudar de vida e quer começar aí a fazer um investimento ou algo do tipo. Recomendo esse livro. Você vai ler e não vai se arrepender, beleza? No mais é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí desse vídeo. Falei bastante. Mas é isso aí. Obrigado se você assistiu até aqui. Não esquece de deixar o like, de se inscrever, ativar o sininho para ficar por dentro aí das novidades e deixa um comentário para a gente ir trocando aquela ideia, mas claro, né, sempre respeitando o colega que discorda de você, beleza? No mais é isso. Um forte abraço a todos e que a força esteja com todos vocês. Até a próxima e tchau. Fui.